Você já olhou para o mar e sentiu que ele guardava segredos que nem você mesma entende? Um vazio que aperta o peito, como se as ondas carregassem pedaços de um coração que já não sabe mais o que é ser amado. Hoje, meus queridos, eu trago uma história que vai mexer com vocês. Uma história de paixão, de desejos escondidos e de escolhas que podem mudar tudo. E se o amor chegasse na hora errada com a pessoa errada, você arriscaria tudo? Antes de mergulharmos nessa trama, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e comentar o que acharam. Vamos juntos descobrir o que o destino reservou para Ana, uma mulher que carrega o peso da solidão, mas que está prestes a ser incendiada por uma chama proibida. Era uma tarde dourada em Florianópolis, onde o sol derramava seus últimos raios sobre a praia de Jurerê, pintando o mar com tons de laranja e rosa. O ar cheirava a sal misturado com o perfume doce das flores silvestres. Na beira da praia, numa casinha de madeira desbotada pelo tempo, ficava o ateliê de Ana, uma mulher de 40 anos que transformava fios coloridos em verdadeiras obras de arte. Suas mãos, calejadas mas delicadas, dançavam sobre os bastidores de bordado, criando imagens de ondas, barcos à vela e pores do sol, que pareciam pulsar com vida. O ateliê não era grande. Apenas uma sala com janelas amplas voltadas para o mar, paredes cobertas de panos bordados e uma mesa de madeira onde rolos de linha se espalhavam como um arco-íris desordenado. Não era um lugar luxuoso, mas tinha alma, um refúgio onde Ana se escondia do mundo. Ana era o tipo de mulher que fazia qualquer um parar para olhar duas vezes. Sua pele bronzeada reluzia sob o sol ardente, como se o próprio mar tivesse polido cada centímetro dela. O vestido leve, de algodão branco, colava-se ao corpo. Aos 40, ela mantinha uma beleza natural, sem esforço, com ombros bem desenhados e uma cintura que nenhuma ruga do tempo ousava tocar. Seus olhos castanhos, profundos como o fundo do oceano, carregavam uma mistura de doçura e melancolia. O cabelo preto, longo e solto, caía em ondas suaves, às vezes preso num coque frouxo que deixava fios rebeldes dançarem ao redor do pescoço esguio. Quando ela sorria, o que era raro, era como se o sol decidisse brilhar só para ela. As pessoas do vilarejo comentavam, quase em segredo: Ana é bonita demais para viver sozinha. Uma mulher assim desperdiçada naquele ateliê. Mas Ana não estava tão sozinha quanto pareciam pensar. Tinha Mariana, sua irmã mais velha, uma mulher de 50 anos com o rosto marcado pela vida e um jeito sério, mas de coração grande. Mariana vivia a poucos passos dali, numa casa maior, com sua filha Clara, uma adolescente de 15 anos, cheia de energia, e com Clara adorava passar horas no ateliê da tia, ajudando a escolher linhas ou apenas conversando sobre a escola, os amigos e os sonhos de um dia conhecer o mundo. Mariana, por sua vez, vendia artesanato no mercado local, cestos trançados e colares de conchas que atraíam turistas. Ela sempre dizia a Ana com um suspiro: Você é jovem ainda, mana. Por que não tenta encontrar alguém? Não pode viver só pro bordado e pro mar. Ana apenas sorria, os olhos vagando para o horizonte, onde o mar parecia engolir suas memórias. 10 anos atrás, Ana perdeu o marido, João, um pescador forte e gentil, levado por uma tempestade que varreu o litoral. Desde então, ela se fechou. O ateliê se tornou seu mundo e o som das ondas, sua companhia. Mas por dentro, Ana queimava. Não era só a saudade de João, mas a falta de um toque, de um olhar que a fizesse sentir viva, desejada. À noite, deitada em sua cama simples, com o ventilador de teto girando, o corpo ainda cheio de vida, pedia por algo que ela não ousava nomear. Seus dedos, tão ágeis no bordado, às vezes tremiam ao imaginar um carinho que não vinha. Ela se olhava no espelho, ajeitando o vestido, passando um leve batom coral nos lábios cheios, como se quisesse lembrar a si mesma que ainda era mulher, que ainda tinha valor. Foi numa dessas tardes, quando o sol já se despedia do céu, que Lucas apareceu. Ele tinha 22 anos, era alto, com a pele bronzeada pelo sol e músculos definidos de quem cresceu correndo pelas praias e surfando nas ondas.
Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de malícia e sinceridade, e o sorriso largo parecia capaz de derreter qualquer coração. Lucas trabalhava como guia turístico, levando grupos de visitantes de São Paulo e Rio para conhecer as belezas de Florianópolis. As dunas, as lagoas, o mercado. Ele tinha um jeito leve de falar, com aquele sotaque carioca misturado com o ritmo descontraído do litoral catarinense. Aqui, pessoal, é o tesouro escondido de Jurerê, ele dizia, apontando para as paredes cobertas de bordados. A dona Ana faz mágica com agulha e linha. Olhem só como essas ondas parecem de verdade. Os turistas, encantados, tiravam fotos, compravam pequenos bordados e partiam, mas Lucas sempre encontrava uma desculpa para ficar um pouco mais. Ana, hoje tá calor, né? Aceita uma água de coco? Ele dizia, apoiando-se no batente da porta, o corpo relaxado, mas os olhos fixos nela. Ana ria, balançando a cabeça. Você não cansa de falar, menino? Mas por dentro, o coração dela batia mais rápido. Havia algo no jeito dele, na forma como ele a olhava, que a fazia sentir um calor que não sentia há anos. Lucas não era como os outros homens do vilarejo, que a tratavam com respeito distante. Ele era direto, quase descarado, mas com uma ternura que a desarmava. Naquele dia, o ateliê estava mais vazio que o normal. A brisa do mar entrava pelas janelas, balançando as cortinas de chita estampada. Ana trabalhava num bordado novo, um desenho de 2 gaivotas voando sobre o mar. O vestido branco, um pouco mais justo que o usual, grudava-se à pele úmida de suor, destacando as curvas dos quadris e a linha suave da cintura. Ela estava tão concentrada que não ouviu os passos de Lucas se aproximando. Ele tinha acabado de trazer um grupo pequeno, mas, como sempre, ficou depois que os turistas foram embora. Ana, esse bordado tá ficando lindo. Você já pensou em vender isso lá fora? Tipo em São Paulo? Ele disse, sentando-se numa cadeira de palha ao lado dela. Ela ergueu os olhos, surpresa com a proximidade dele. O cheiro de maresia misturado com o perfume cítrico que ele usava invadiu o ar. São Paulo é grande demais para mim. A voz dela era suave, mas havia um tremor que ela mesma não percebeu. Lucas sorriu, aquele sorriso que fazia as meninas do mercado corarem. Simplicidade. Você, Ana, não tem nada de simples. Olha só para você, parece uma pintura viva, sentada aí com esse vestido. Ele se inclinou um pouco, os olhos percorrendo o contorno do corpo dela, sem disfarçar. Ana sentiu o rosto esquentar. Para com isso, menino, sou velha o suficiente para ser sua mãe. Mas o tom dela não era firme, e o leve sorriso nos lábios traía a verdade. Ela gostava da atenção, do jeito que ele a fazia sentir desejada, viva. Lucas riu, balançando a cabeça. Velha, Ana, se você é velha, então as meninas lá do mercado devem ser avós. Ele se levantou, caminhando até a janela, como se quisesse mudar de assunto, mas seus olhos voltavam para ela a cada poucos segundos. Sabe, eu sempre passo por aqui e penso, como uma mulher tão incrível assim tá sozinha. Não faz sentido. Ana parou de... As palavras dele acertaram em cheio o vazio que ela carregava. Nem tudo faz sentido, Lucas. A vida é assim. Ela tentou manter a voz neutra, mas seus olhos atraíram, brilhando com uma mistura de tristeza e algo mais, algo que ela não queria admitir. Lucas se virou, apoiando as mãos no parapeito da janela, o corpo delineado contra a luz do sol poente. Sabe, Ana, às vezes a vida só precisa de um empurrãozinho, um momento para mudar tudo. O silêncio caiu entre eles, pesado, carregado de possibilidades. Ana sentiu o coração bater como as ondas contra as rochas, forte e insistente. Ela sabia que deveria dizer algo, mudar o rumo da conversa, mas o corpo parecia não obedecer. Lucas deu um passo em direção a ela, lento, como se estivesse testando o terreno. Você já pensou em deixar alguém se aproximar de novo? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ana engoliu em seco, os dedos apertando o bastidor com força. Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Ele não recuou. Em vez disso, aproximou-se mais,
até estar a poucos centímetros dela. O calor do corpo dele parecia aquecer o ar ao redor. E você, Ana, não merece viver também? Antes que ela pudesse responder, ele estendeu a mão, os dedos roçando de leve o ombro dela, onde o vestido deixava a pele à mostra. O toque foi tão sutil quanto uma brisa, mas quente o suficiente para fazer o coração dela disparar. Ana prendeu a respiração, o corpo inteiro tenso, como se estivesse na beira de um precipício. Ela sabia que deveria afastá-lo, dizer algo para quebrar aquele momento, mas seus olhos encontraram os dele. E ali, no fundo daquele verde brilhante, ela viu algo que a fez hesitar. Desejo, sim, mas também uma sinceridade que a desarmou. Por um instante, o mundo pareceu parar. O som das ondas lá fora, o canto de... Havia apenas o toque dele, a respiração dela e o espaço entre os dois, que parecia diminuir a cada segundo. Ana abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Lucas não disse nada, apenas deixou a mão ali, os dedos firmes, mas gentis, como se esperasse um sinal. E então, num impulso que ela não conseguiu controlar, Ana ergueu a mão e tocou o braço dele, os dedos hesitantes, traçando a linha dos músculos sob a pele quente. O gesto era pequeno, mas carregado de significado, como se ela estivesse, pela primeira vez em anos, permitindo-se sentir. O toque de Ana no braço de Lucas era como uma faísca caindo em palha seca, hesitante, mas pronta para incendiar tudo. A pele dele, quente sob seus dedos, parecia pulsar com uma energia que ela não sentia há anos. O ateliê, iluminado apenas pela luz suave do crepúsculo que entrava pelas janelas, parecia pequeno. Ana puxou a mão de volta, quase assustada com a própria ousadia, o coração batendo tão alto que ela temia que Lucas pudesse ouvi-lo. Ele não se moveu, apenas a encarou, os olhos verdes brilhando com uma intensidade que a fazia querer fugir e, ao mesmo tempo, ficar ali para sempre. Desculpa, eu não sei o que fiz, ela murmurou, a voz tremendo, enquanto se levantava do banco, tentando recuperar o controle. Lucas apenas sorriu, um sorriso calmo, mas cheio de promessas. Não precisa se desculpar, Ana. Às vezes, a gente só precisa sentir. Os dias seguintes foram uma dança de olhares e silêncios. Lucas aparecia no ateliê com mais frequência, sempre com uma desculpa. Um grupo de turistas, uma pergunta sobre os bordados, ou até mesmo um pão de queijo embrulhado em papel que ele dizia ter comprado só porque passou por mim. Ana, por sua vez, tentava manter a distância. Cada vez que ele entrava, trazendo o cheiro de sal e sol, ela sentia o corpo despertar. O vestido que usava, agora escolhido com mais cuidado, era sempre leve, de cores suaves como o azul do mar ou o branco das nuvens, abraçando a pele bronzeada e desenhando as curvas que ela mesma redescobria ao se olhar no espelho. Você tá diferente, Ana. Clara disse uma tarde, enquanto ajudava a tia a organizar as linhas. Tá mais iluminada. Ana riu, disfarçando o calor que subia ao rosto. Boba, é só o sol. Passo muito tempo aqui fora. Mas não era o sol. Era Lucas. Ele tinha um jeito de fazer o mundo parecer mais leve, como se os anos de solidão fossem apenas um sonho ruim. Numa tarde abafada, quando o calor fazia o ar tremular sobre a areia, ele chegou com um grupo pequeno de turistas. Enquanto eles admiravam os bordados, tirando fotos e comentando em vozes animadas, Lucas se aproximou de Ana, que trabalhava num desenho novo. Esse barco parece você, ele disse, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, sozinho, mais forte, enfrentando o mar. Ana ergueu os olhos, surpresa com a metáfora. E você, Lucas, é o quê? O vento que empurra o barco ou a tempestade que o derruba? Ele riu, o som ecoando como as ondas lá fora. Eu sou o vento, Ana, mas só você decide para onde quer ir. Quando os turistas partiram, carregando sacolas com pequenos bordados, Lucas ficou para trás, como de costume. Ele pegou uma cadeira de palha e se sentou perto dela, as pernas esticadas, o corpo relaxado, mas os olhos atentos. Sabe, Ana, eu estava pensando, você já foi ao Festival de São João na praça? Tá chegando e esse ano vai ter música boa, dança, comida.
O que acha de ir comigo? Ana parou de bordar, a agulha suspensa no ar. O convite era simples, mas carregava um peso que ela sentia nos ombros. O que as pessoas vão pensar? Eu, uma mulher de 40 anos, andando por aí com um menino como você? Ele inclinou a cabeça, o sorriso nunca deixando o rosto. Menino? Ana, eu sou homem o suficiente para saber o que quero. E o que eu quero é te ver sorrir mais. As palavras dele eram como uma brisa quente, envolvendo-a, fazendo-a esquecer por um momento as regras invisíveis que o vilarejo impunha. Ana sabia que estava brincando com fogo. Mariana, sua irmã, sempre tão rígida, já havia percebido algo diferente no jeito dela. Você tá estranha, Ana. Tá se arrumando demais pro ateliê. O que tá acontecendo? Mariana perguntou uma noite enquanto comia um peixe grelhado na varanda da casa dela. Ana desconversou, dizendo que só queria se sentir bem, mas o olhar desconfiado da irmã ficou gravado em sua mente. Clara, por outro lado, parecia não notar nada, ou talvez escolhesse ignorar, ocupada com suas histórias de escola e sonhos de viajar para o Rio. Cada encontro com Lucas era como uma onda que a puxava mais para o fundo. Numa noite, após um dia longo de trabalho, ela ficou até tarde no ateliê, organizando os tecidos. O céu lá fora estava salpicado de estrelas e o som do mar era um murmúrio constante. Lucas apareceu, sem turistas dessa vez, apenas com uma garrafa de caipirinha e 2 copos de vidro. Trouxe um presente para relaxar, ele disse, piscando. Ana riu, balançando a cabeça. Você não desiste, né? Ele serviu a bebida, o cheiro de limão e cachaça enchendo o ar. Desistir? De você? Nunca. Eles brindaram, o tilintar dos copos ecoando no silêncio do ateliê. A bebida desceu quente, soltando os nós que Ana carregava no peito. A conversa fluiu, leve no começo, sobre o mar, os turistas, as histórias engraçadas de Lucas guiando grupos que se perdiam nas dunas. Mas aos poucos o tom mudou. Ele se inclinou para ela, os olhos fixos nos dela. Você já sentiu saudade de ser tocada? De sentir que alguém te quer de verdade? A pergunta a pegou desprevenida, como uma onda que quebra sem aviso. Ela baixou o copo, os dedos tremendo levemente. Lucas, isso não é justo. Você sabe que eu não posso. Mas ele não recuou. Não pode ou não quer. Porque, Ana, eu vejo nos seus olhos, você tá viva, mas tá se escondendo. O ar entre eles parecia carregado, como antes de uma tempestade. Ana sentiu o corpo reagir antes que a mente pudesse detê-lo. O vestido, um tom de azul suave que abraçava-lhe a pele, parecia mais fino sob o olhar dele. Ela se levantou, caminhando até a janela, como se precisasse de espaço para respirar. Lucas a seguiu, parando logo atrás. Você é a mulher mais linda que já vi, Ana, ele disse, a voz rouca, cheia de uma verdade que a fez estremecer. Ela se virou, os olhos encontrando os dele, e por um momento tudo que ela era, ela era. A viúva, a tia. Havia apenas Ana, a mulher que queria ser vista. Sem dizer uma palavra, Lucas estendeu a mão, os dedos traçando o contorno do braço dela, subindo até o ombro, onde a alça fina do vestido repousava. A pele dela, quente sob o toque, parecia despertar, como se cada célula tivesse esperado por aquele momento. Ana fechou os olhos, a respiração acelerada, o corpo dividido entre o desejo e o medo. Lucas, isso é errado, ela sussurrou, mas a voz não tinha força. Ele se aproximou, o rosto tão perto que ela podia sentir o calor da respiração dele. Errado é você se esconder do que sente, Ana. O beijo veio como uma onda, suave no começo, mas ganhando força, engolindo os dois. Os lábios dele eram quentes, com um leve gosto de cachaça, e Ana se deixou levar, as mãos encontrando o peito dele, sentindo os batimentos rápidos sob a camisa fina. O vestido dela escorregou levemente, revelando a curva suave do ombro. Eles se entregaram ao momento como se o mundo lá fora, o vilarejo, as regras, o passado, não existisse. O som das ondas misturava-se aos suspiros
e o ateliê, tão quieto durante o dia, parecia pulsar com vida. Quando se afastaram, ofegantes, Ana sentiu o peso do que havia feito. Ela ajeitou o vestido, os dedos trêmulos, enquanto Lucas a encarava, os olhos brilhando com algo que não era apenas desejo, mas uma promessa. Eu não vou te pressionar, Ana, mas eu não vou embora. Ele disse, a voz firme. Ela não respondeu, apenas caminhou até a porta, abrindo-a para deixar o ar fresco da noite entrar. O som do mar era mais alto agora, como se estivesse gritando o que ela não ousava dizer. Lucas pegou a garrafa e os copos, mas antes de sair, virou-se para ela. Pensa em mim, Ana. Só isso. Ele partiu, o som dos passos ecoando na areia, deixando Ana sozinha com o coração em disparada. Ela fechou a porta, encostando-se na madeira áspera. Lá fora, a noite caía, o céu escurecendo enquanto as estrelas começavam a surgir. Ana caminhou até o espelho pequeno pendurado na parede, olhando para si mesma. A mulher que a encarava tinha os lábios vermelhos, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo. Ela passou os dedos pelo ombro, onde a marca do toque dele parecia ainda queimar, e deixou escapar um suspiro longo, como se estivesse liberando um segredo guardado por tempo demais. A imagem de Ana no espelho parecia viva demais, como se a mulher refletida ali fosse uma estranha, alguém que ousava sentir o que ela havia enterrado por anos. O calor do toque de Lucas ainda pulsava em seu ombro, e o suspiro que escapou de seus lábios era uma confissão silenciosa de que algo dentro dela havia mudado. A noite lá fora estava densa, com o murmúrio das ondas misturado ao canto dos grilos, e Ana sentiu um arrepio que não vinha do vento fresco. Ela se afastou do espelho, apagou a luz fraca do ateliê e deitou-se na cama simples, o ventilador de teto girando lentamente, como se tentasse dissipar os pensamentos que giravam em sua mente. Mas o sono não veio. Em vez disso, veio a lembrança daquele beijo, da pressão suave dos lábios de Lucas, do jeito que ele a segurou como se ela fosse algo precioso. E com isso veio o medo, não só do que sentia, mas do que o vilarejo diria se soubesse. Os dias que se seguiram foram uma mistura agridoce de desejo e culpa. Ana tentava se concentrar nos bordados, traçando linhas de azul e prata para criar o movimento das ondas, mas seus olhos sempre vagavam para a porta, esperando, quase sem querer, a figura de Lucas. Ele não a desapontava. Chegava com seu jeito descontraído, trazendo turistas que elogiavam seu trabalho, mas também algo mais. Um olhar que dizia que o momento no ateliê não tinha sido um acidente. Feito na hora, do jeito que você gosta. Ele dizia, entregando um copo de papel com aquele sorriso que fazia as meninas do mercado cochicharem. Ana aceitava, tentando manter a conversa leve, mas cada gesto dele, um roçar de dedos ao passar o copo, um comentário sobre como o vestido dela combinava com o mar, era como uma pedra jogada num lago calmo, criando ondulações que ela não conseguia ignorar. O vilarejo, porém, não era cego. Florianópolis, apesar do movimento dos turistas, era pequeno o suficiente para que os rumores corressem como o vento. No mercado, onde Mariana vendia seus cestos trançados, as conversas começavam a girar em torno de Ana. Você viu como a Ana está se arrumando ultimamente? Vestidos novos, cabelo solto, parece até menina de novo, disse uma vendedora de frutas, enquanto descascava uma manga. Outra respondeu com um tom malicioso. É aquele guia, o Lucas, tá sempre no... O que será que ele quer com uma mulher como ela? Mariana, que ouvia tudo enquanto organizava suas mercadorias, sentiu o sangue ferver. Ela conhecia a irmã, sabia do vazio que Ana carregava desde a morte de João, mas a ideia de um envolvimento com alguém tão jovem a incomodava. Não era só a diferença de idade. Era o que isso significava para a família, para Clara, para a reputação que elas construíram com tanto cuidado. Naquela noite, Mariana foi até a casa de Ana, o rosto sério como uma tempestade se aproximando. Clara estava na sala, desenhando num caderno, mas levantou os olhos quando a mãe entrou. Ana, precisamos conversar, Mariana disse sem rodeios, fechando a porta atrás de si.
Ana, que estava dobrando tecidos, parou, o coração apertado. O que foi, mana? Tá com essa cara de quem brigou com o mundo? Mariana cruzou os braços, os olhos fixos na irmã. É sobre o Lucas? As pessoas estão falando, Ana, falando que você tá. Ele tem idade para ser seu sobrinho. A voz dela tremia, não de raiva, mas de preocupação. Ana sentiu o rosto esquentar, a culpa subindo como uma onda. Não tem nada disso, Mariana. Ele só ajuda no ateliê, traz turistas. Você sabe como é. Mas Mariana não se deixou convencer. Não minta pra mim, Ana. Eu vi ele saindo daqui de manhã cedo, semana passada. O que ele estava fazendo aqui tão cedo, me diz? Ana abriu a boca, mas as palavras não vieram. A verdade estava ali, pairando entre elas, mas ela não conseguia admiti-la. Clara, que ouvia tudo em silêncio, levantou-se, os olhos arregalados. Tia, é verdade? Você tá com o Lucas? Meus amigos na escola estão comentando, dizem que te viram rindo com ele na praia. A voz dela era uma mistura de curiosidade e tristeza, como se temesse perder a tia que tanto admirava. Ana olhou para a sobrinha, o coração partido. Clara, não é o que parece. Eu só gosto da companhia dele, não tem nada de errado. Cada encontro com Lucas era como caminhar numa corda bamba. Eles continuavam se vendo, agora com mais cuidado, evitando olhares indiscretos. Encontravam-se no ateliê depois que o último turista ia embora, ou em cantos escondidos da praia, onde as rochas formavam pequenas cavernas naturais. Numa dessas noites, sob a luz prateada da lua, Lucas a puxou para si, as mãos firmes na cintura dela, o vestido leve subindo ligeiramente enquanto ele a abraçava. Você já pensou em como a gente poderia ser, Ana, sem se esconder? Ele perguntou, a voz baixa, quase encoberta pelo som das ondas. Ana fechou os olhos, a cabeça apoiada no peito dele, sentindo o coração dele bater contra o dela. Lucas, isso é loucura. Você é jovem, tem tanto pela frente, e eu não sei se consigo carregar esse peso. Ele a segurou pelo queixo, levantando seu rosto para que ela o encarasse. Peso? Ana, você é a coisa mais leve que já entrou na minha vida. Eu não ligo. As palavras dele eram como um tambor, ecoando no peito dela, despertando algo que ela havia enterrado. Eles se beijaram novamente, um beijo mais profundo, mais desesperado, como se quisessem roubar o tempo que o mundo não lhes dava. O vestido dela, um tom de coral que parecia brilhar sob a lua, escorregou dos ombros, revelando a pele quente e macia que Lucas traçava com os dedos, como se estivesse desenhando seu próprio mapa. Naquele momento, escondidos entre as rochas, eles se entregaram mais uma vez, os corpos movendo-se em sintonia com o ritmo do mar, numa dança que era ao mesmo tempo proibida e inevitável. Mas o segredo não podia durar. Numa tarde abafada, enquanto Ana organizava o ateliê, a porta se abriu com força. Mariana entrou, o rosto vermelho de raiva, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Atrás dela, Clara hesitava, como se não quisesse estar ali. Ana, chega! Eu vi vocês dois ontem na... Você acha que isso é certo? Que exemplo você está dando para Clara? A voz de Mariana cortava como uma faca. Ana deixou o bastidor cair, as mãos tremendo. Mariana, por favor, não é o que você pensa. Eu não sei como aconteceu. Mas Mariana não queria ouvir. Você está jogando nossa família na lama, Ana. O que o povo vai dizer? Que você, uma viúva, está se jogando nos braços de um menino? E a Clara, que está ouvindo isso na escola? Clara deu um passo à frente, a voz tímida. Tia, eu não ligo pro que dizem. Mas você está feliz com ele, de verdade? A pergunta pegou Ana desprevenida. Ela olhou para a sobrinha, vendo nos olhos dela uma mistura de apoio e confusão. Antes que pudesse responder, outra figura apareceu na porta. Dona Rosa, a mãe de Lucas. Alta, com o cabelo grisalho preso num coque apertado, ela tinha o olhar de quem não aceitava desaforo. Ana, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Ela começou, a voz firme. Você está confundindo a cabeça dele. Ele não sabe o que quer, mas você, uma mulher madura, deveria saber. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. O ateliê,
que sempre foi seu refúgio, agora parecia uma armadilha. Dona Rosa, eu nunca quis machucar o Lucas. Ele é importante para mim. As palavras saíram fracas, quase um sussurro. Dona Rosa cruzou os braços, o olhar duro. Importante? Ana, você está destruindo ele. E não só ele, mas você mesma. Para com isso, antes que seja tarde demais. Mariana assentiu, como se as palavras de Dona Rosa confirmassem suas suspeitas. Clara, em silêncio, apenas observava, os olhos marejados. Quando Dona Rosa e Mariana saíram, levando Clara com elas, Ana sentou-se na cadeira de palha, o corpo pesado. O bordado inacabado, com o barco solitário, parecia zombar dela. Ela pensou em Lucas, no calor dos braços dele, mas também pensou na família, no vilarejo, nas vozes que ecoariam no mercado, nas risadas cruéis que Clara teria que ouvir. O peso da culpa era como uma âncora, puxando-a para o fundo. Ela se levantou, caminhando até a beira da praia, onde o mar lambia a areia com suavidade. O vento soprou, levantando o vestido e bagunçando o cabelo. Ana fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem, e apertou os punhos como se pudesse segurar o coração que ameaçava se partir. As lágrimas de Ana misturavam-se ao sal do mar, enquanto o vento da noite bagunçava seus cabelos e fazia o vestido dançar ao redor das pernas. Ela ficou ali, na beira da praia, os punhos cerrados como se pudesse agarrar as emoções que a consumiam. O som das ondas era um consolo amargo, um lembrete de que o mar, assim como seu coração, nunca ficava parado. A confrontação com Mariana e Dona Rosa ainda ecoava em sua mente, cada palavra como uma pedra atirada contra o frágil castelo que ela havia. Ana sabia que não podia continuar assim, escondendo-se, vivendo um amor que o vilarejo julgava com sussurros cruéis. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão de Lucas, de voltar à solidão que a sufocava, parecia insuportável. Ela respirou fundo, o ar salgado enchendo os pulmões, e decidiu que precisava enfrentar o que sentia, nem que fosse para despedaçar o coração no processo. Na manhã seguinte, o sol raiava forte sobre Jurerê, tingindo a areia de dourado e fazendo o mar brilhar como um espelho líquido. Ana abriu o ateliê cedo, mas suas mãos não encontravam o ritmo de sempre. O bordado do barco solitário, quase concluído, parecia zombar dela, como se soubesse que ela estava à deriva. Lucas apareceu por volta do meio-dia, sem turistas dessa vez, apenas com um olhar sério que ela raramente via. Ana, precisamos conversar, ele disse, fechando a porta atrás de si. O tom dele era diferente, mais firme, como se ele também tivesse. Ana assentiu, apontando para a cadeira de palha, mas ele permaneceu de pé, os braços cruzados, os olhos fixos nos dela. Minha mãe falou comigo ontem, disse que eu tô jogando minha vida fora, mas sabe o que eu disse para ela? Que você é a minha vida. As palavras dele foram como um raio, cortando a névoa de dúvidas que envolvia a Ana. Ela se levantou, caminhando até ele, o vestido leve roçando contra as coxas. Lucas, você não entende. Não é só sua mãe. É a Mariana, a Clara, o vilarejo inteiro. Eles não vão aceitar isso. E eu não sei se consigo carregar esse peso. Ele deu um passo à frente, segurando os ombros dela com delicadeza, mas com firmeza. Então vamos embora, Ana. Vamos para outro lugar onde ninguém nos conhece, onde a gente pode ser só a gente. A ideia era louca, mas a certeza na voz dele fez Ana hesitar. Ela imaginou uma vida nova, longe dos olhares julgadores, mas também pensou em Mariana, em Clara. Os dias seguintes foram uma tempestade de decisões. Lucas começou a planejar a mudança, falando com contatos em Salvador, uma cidade vibrante onde o turismo pulsava e onde ele poderia continuar trabalhando como guia. Lá tem um lugar perfeito para você abrir um novo ateliê, Ana. Perto da praia, com muitos turistas. Você vai brilhar, ele dizia, os olhos brilhando com entusiasmo. Ana, ainda dividida, passava as noites conversando com Clara, que, apesar da pouca idade, parecia entender mais do que os adultos. Tia, se o Lucas te faz feliz, por que ficar aqui sofrendo?
A menina perguntou uma noite, enquanto comia um bolo de mandioca na varanda de Mariana. Ana sorriu, acariciando o rosto da sobrinha. Você é jovem, Clara. Um dia vai entender que nem tudo é tão simples. Mas Clara não desistiu. Ela trouxe para Ana uma pequena concha polida, um presente que havia encontrado na praia. É para te lembrar que talvez seja a hora de deixar o passado ir, tia. As palavras da menina tocaram Ana profundamente, como se fossem um sinal. Ela começou a embalar seus bordados, escolhendo os melhores para levar, enquanto Lucas organizava o resto. Ele encontrou uma casa pequena em Salvador, perto do Farol da Barra, com uma varanda que dava para o mar. Você vai adorar, Ana. É simples, mas é nosso. Ele disse, mostrando fotos no celular. Ana olhou para as imagens, imaginando uma nova vida, e pela primeira vez em semanas sentiu uma leveza que não conhecia há anos. Mariana, porém, não aceitou a decisão tão facilmente. Numa tarde quente, ela apareceu no ateliê, os olhos vermelhos de quem havia chorado. Ana, você tá mesmo fazendo isso? Indo embora com esse menino? E eu e a Clara, você vai nos deixar para trás? Ana segurou as mãos da irmã, a voz embargada. Mana, eu te amo. E amo a Clara. Mas eu preciso viver, entende? Mariana ficou em silêncio, o rosto endurecido, mas acabou abraçando Ana, um abraço apertado que dizia mais do que palavras. Se é isso que você quer, vá, mas não esquece da gente. Clara, que ouvia tudo, correu para abraçar a tia, as lágrimas molhando o ombro dela. Tia, eu vou te visitar, prometo. Antes de partir, Ana deixou um presente para Clara, o bordado do barco solitário, agora concluído, com uma estrela brilhante guiando-o no céu. É para você lembrar de mim, e que às vezes a gente precisa se arriscar para encontrar o caminho, ela disse, entregando o quadro. Clara segurou o bordado com cuidado, como se fosse um tesouro, e prometeu pendurá-lo em seu quarto. Mariana, ainda relutante, deu a Ana um colar de conchas que ela mesma havia feito. Para te proteger, mana, onde quer que você vá. A partida foi silenciosa. Ana e Lucas pegaram um ônibus na rodoviária de Florianópolis, com poucas malas e muitos sonhos. O vilarejo ficou para... Alguns diziam que Ana fugiu por vergonha, outros que ela foi atrás de um novo amor. Ninguém sabia a verdade, e Ana preferia assim. Em Salvador, a vida começou a tomar forma. A casa nova era pequena, mas cheia de luz, com uma varanda onde Ana montou seu ateliê. O mar ali era diferente, mais agitado, com ondas que dançavam ao ritmo do axé que ecoava nas ruas. Lucas trabalhava levando turistas para o Pelourinho e as praias, sempre voltando para casa com histórias e um sorriso que fazia Ana se sentir em casa. O novo ateliê começou a atrair clientes, turistas encantados com os bordados que contavam histórias do mar e do sol. Ana sentia-se renascer, não só como artista, mas como mulher. Ela e Lucas viviam como um casal, sem precisar de papéis ou cerimônias. À noite, dividiam caipirinhas na varanda, rindo e planejando o futuro. Dona Rosa, a mãe de Lucas, acabou cedendo. Meses após a mudança, ela apareceu em Salvador, trazendo uma garrafa. Eu vi meu filho feliz, Ana, e vejo você feliz. Talvez eu tenha julgado rápido demais, ela disse, abraçando-a. Ana sorriu aliviada e serviu a cachaça para os três brindarem sob o céu estrelado. Os anos passaram e Ana, agora com 45 anos, mantinha a beleza que parecia desafiar o tempo. Seu cabelo, ainda longo, agora tinha alguns fios grisalhos, mas os olhos brilhavam com uma confiança nova. Lucas, aos 27, estava mais maduro, com rugas sutis ao redor dos olhos de tanto sorrir. Eles participavam das festas de Salvador, dançando ao som do Olodum e se perdendo nos blocos de carnaval. Uma tarde, enquanto o sol se punha, Ana terminou um bordado especial. 2 gaivotas voando juntas sobre o mar, sob um céu pintado de laranja e roxo. É a nossa história, ela disse, mostrando o quadro a Lucas. Ele a puxou para um abraço, beijando-a com a mesma paixão da primeira noite.
Eu prometi te fazer feliz, Ana. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, Ana apoiou a cabeça no ombro de Lucas, os dedos entrelaçados com os dele. O mar cantava sua canção eterna, e pela primeira vez em anos, Ana sentiu que pertencia a algum lugar. Não ao vilarejo, não ao ateliê, mas ao momento, ao amor que havia escolhido. Clara visitava, de vez em quando, trazendo notícias de Florianópolis e histórias da escola. Mariana, agora mais calma, mandava mensagens perguntando sobre a vida nova. O passado não havia desaparecido, mas já não pesava tanto. Ana e Lucas não eram ricos, nem famosos, mas tinham um ao outro e isso era mais que suficiente. Na varanda, sob a luz do crepúsculo, Ana fechou os olhos, sentindo o calor do corpo de Lucas contra o seu e deixou o som das ondas levá-la, como se o mar finalmente tivesse encontrado paz.